Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje, falando sobre os determinantes sociais de saúde. Eu continuo com o Dr. Gustavo, que está lá em Chaveslândia, distrito de Santa Vitória, interior de Minas Gerais. Dr. Gustavo, agora nesse terceiro bloco eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua vida, sobre a sua formação, sobre como foi o seu trabalho na faculdade, as ações afirmativas sociais na graduação, a bolsa de permanência. Como é que foi essa sua experiência na graduação? Bom, eu entrei na faculdade em 2012, em janeiro de 2012, fui aprovado pelo PAAS, é um programa de ação afirmativa ao ingresso no ensino superior, que existia lá em Uberlândia, eu formei pela Universidade Federal de Uberlândia, e esse programa era um programa voltado para as escolas públicas. A gente fazia uma avaliação seriada no primeiro, no segundo e no terceiro colegial, somava-se a nota, e aí a gente com essa somatória, consegui o ingresso no ensino superior, né? Eu entrei na faculdade, como eu tinha dito, em janeiro de 2012, e aí eu iniciei a minha jornada, né, universitária. A minha mãe é professora, né, de educação básica, e morávamos eu, minha mãe, meu padrasto e a minha irmã, e assim, como a vida de professor, né, sempre muito complicada, não tem uma boa remuneração, então o curso de medicina era um curso integral, não teria possibilidade de trabalhar, né, então eu teria que me virar de alguma forma para me manter na faculdade durante os 6 anos. E foi uma época, assim, um pouco conturbada, né, do ponto de vista financeiro, e a gente, como vem discutindo hoje sobre esses determinantes sociais, a gente sabe que a educação, né, o acesso à educação, é um determinante social que impacta muito na qualidade de vida e na saúde das pessoas. Mas, assim, durante a faculdade, graças a Deus e às oportunidades que a faculdade me ofereceu, eu consegui me manter, né? Eu participava do programa de educação tutorial, era assim, foi uma experiência incrível na minha vida, assim, tanto profissional quanto pessoal, né? A gente trabalhava nesse programa de educação tutorial o tripé, ensino, pesquisa e extensão, né, dentro da universidade, e aí a gente recebia uma bolsa de R$ 400, e eu também, levando em consideração o contexto socioeconômico, recebia uma bolsa permanente no valor de R$ 400, justamente porque era um curso integral, não havia possibilidade de a gente trabalhar fora, porque tinha aula de manhã, aula à tarde, às vezes plantão à noite, né, no decorrer da faculdade. Então, realmente, não havia essa possibilidade. Então, esses recursos me ajudaram muito, né? Tinha um restaurante universitário, tinha auxílio também, até mesmo para o transporte. A gente tem várias oportunidades dentro da faculdade, desde que a gente procure essas oportunidades para se manter, né, na Universidade Federal. E eu fui contemplado com essas oportunidades e foi muito válido, né? Com certeza isso impactou muito na minha formação. Sem essas oportunidades, sem esses auxílios, talvez seria muito mais difícil. E aí, né, estudei os 6 anos, me formei, e logo que eu me formei, já comecei a trabalhar aqui, né, tem 3 anos que eu trabalho aqui em Chaveslândia, já vim direto para cá, como eu disse, foi um desafio, né, porque é uma realidade bem diferente da realidade que a gente está acostumado na faculdade, né. Doutor Gustavo, de que forma que os determinantes sociais influenciam a sua vida? Olha, eu acho assim, de diversas formas. Como eu disse, né, se eu não tivesse acesso a todas essas oportunidades, talvez esse determinante social, né, de uma condição socioeconômica não tão favorecida, dificultaria o acesso às coisas que eu consegui, né, a formação, um bom emprego, né, uma boa remuneração. Então, eu acho que tudo isso que eu passei, todas essas oportunidades que eu tive foram a base, né, foram o alicerce para que eu conquistasse outras coisas. Então, eu vejo a influência desses determinantes sociais dessa forma. E toda essa sua experiência, tudo que você passou na vida, né, tanto no trabalho quanto na sua graduação, você acha que influencia na sua atuação como médico? Influencia demais, influencia muito.
Eu acho que a gente, quando vive dessa forma, quando a gente tem que suar mais, a gente precisa, a gente acaba que valoriza mais algumas coisas, né? E entre outras experiências que eu não comentei, que eu tive na minha faculdade, que marcam muito, que impactam muito, eu perdi um irmão durante a faculdade, ele teve um tumor cerebral, e aí foi uma coisa, assim, bem invasiva, e aí ele faleceu logo depois de um ano, assim, que tinha iniciado o tratamento, mais ou menos. Então, isso foi uma coisa que influenciou muito, né, já que a gente sabe que a saúde envolve o aspecto social, econômico, emocional, então eu acho que isso influenciou muito, não só na pessoa que eu sou hoje, mas no médico que eu sou hoje, porque eu já estive do outro lado, né, eu estive do lado do acompanhante, eu estive do lado do paciente, eu estive do lado da aflição da pessoa diante de um diagnóstico desse, então eu acho que hoje a minha atuação é muito influenciada por tudo que eu passei, por esse meu histórico aí dessas lutas, por essa vivência que eu tive com meu irmão, então tudo isso impacta demais e eu vejo claramente nas minhas ações o quanto isso pesa. E você pensa, assim, como seria a sua vida se não houvesse essas políticas públicas de Estado atuando sobre os seus determinantes sociais de saúde? Com certeza seria muito mais difícil. Não sei se seria possível, talvez sim, mas com muito mais dificuldades. E aí, às vezes, o processo seria muito mais lento, eu não teria conseguido alcançar todas essas coisas com a rapidez que eu consegui. Doutor Gustavo, vamos voltar agora lá na sua cidade natal. Queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência falando com jovens, ainda na escola pública, sobre as possibilidades de carreira, levando em consideração todos esses determinantes sociais. Eu sou, na verdade, de uma outra cidade muito pequena também aqui do Triângulo Mineiro, que se chama Capinópolis. E, assim, eu sempre gostei de falar, de dar palestra, de dar aula. Na época da faculdade, eu também, às vezes, fazia isso, dava algumas aulas particulares. Na época do ensino médio, eu também fiz isso. E aí surgiu a oportunidade, em alguns momentos da faculdade, de ir, né, até algumas escolas estaduais de Capinópolis, que é a minha cidade natal, falar para os jovens, né, como se fosse uma feira de profissões, e aí surgiu a oportunidade de fazer essas palestras sobre a minha vida, sobre a vida na faculdade de medicina e, de certa forma, estimular esses jovens a buscarem o ensino superior, porque são jovens de uma cidade pequena e talvez sem muita assim, perspectiva, porque nas pequenas a mentalidade é diferente de uma cidade grande, de uma cidade que tem uma universidade federal. Então, sem esse estímulo, sem esse incentivo, às vezes fica muito difícil até de pensar na possibilidade de ingressar no ensino superior. E eu acredito muito nisso, eu acredito muito nessa causa, né, da educação pública de qualidade, do acesso universal para as pessoas. E aí eu ia, né, todos os anos, eu fui durante uns 3, 4 anos nessa feira de profissões, né, e aí eu passava de sala em sala falando com os alunos sobre a minha vida, sobre a minha experiência e o quanto isso era válido, o quanto eles deviam acreditar no poder da educação como agente transformador. Eu sempre fui muito dessa ideia e acreditei muito nisso, acredito muito nisso ainda. Então, Gustavo, a gente está falando bastante sobre o acesso e oportunidades, né? Você falando sobre a sua vida, sobre as suas oportunidades. Como que está a vida, né? Ou como foi, né, dos seus amigos, colegas de escola que não tiveram as mesmas oportunidades em relação a esse acesso a políticas públicas? Bom, assim, às vezes eu não tenho muito contato assim, com a maioria das pessoas que eu estudava na época do ensino médio, né? Mas algumas pessoas que eu vejo que não tiveram acesso a essas políticas tiveram uma dificuldade maior de ingressar no ensino superior. Algumas pessoas não conseguiram ainda esse ingresso no ensino superior. Outras pessoas que ingressaram tiveram um pouco de dificuldade em concluir o curso. Algumas pessoas que entraram na minha época concluíram o curso recentemente. Eu vi que essas coisas aconteceram com essas pessoas. Políticas públicas na educação também ajudam a amenizar os efeitos
dos determinantes sociais de saúde? Com certeza, com certeza. Porque a educação proporciona para a gente uma qualidade de vida que talvez a gente não teria se a gente não tivesse esse acesso pleno à educação. Então, hoje em dia, eu percebo que a qualidade de vida que eu tenho foi graças à educação que eu tive. Doutor Gustavo, você gostaria de deixar uma mensagem para todos os jovens que te assistem hoje? O que você falaria para eles? Eu gosto disso, de deixar uma mensagem sobre esse assunto, porque é algo que foi muito pertinente na minha vida, né? Desde o ensino fundamental, depois o ensino médio. Os meus professores acreditavam muito em mim, né? Às vezes eles acreditavam em mim mais do que eu mesmo. Então, a mensagem que eu queria deixar para as pessoas é que elas acreditem nelas mesmas, né? Que vocês acreditem em vocês e que se você tem um sonho, se você tem um desejo de entrar, de ingressar no ensino superior, se essa é sua... Se isso é tudo que você imaginou, eu acho que vale a pena tentar, vale a pena insistir, persistir por várias e várias vezes, porque às vezes nem sempre dá certo e a gente acaba esbarrando em muitas dificuldades, mas que existem N oportunidades nesse caminho e que é possível, sim, a gente conseguir um ensino superior de qualidade e ter uma boa formação, uma boa educação, independentemente da condição socioeconômica que você está inserido. Educação e informação é o melhor caminho, então? São os melhores caminhos? Sim, com certeza. Isso é a base para uma saúde de qualidade. Doutor Gustavo, eu quero agradecer a sua participação virtual no nosso programa de hoje, mas que foi muito importante, eu tenho certeza que vai ajudar muitos jovens e a muitas pessoas que estão nos assistindo de casa também. Eu que agradeço vocês a oportunidade de trazer essa minha história, de contar um pouco da minha vida e talvez funcionar como um agente de transformação na vida de outras pessoas. Isso, para mim, eu acho que essa cadeia, né, é o mais importante. Eu acho que isso é muito válido e gratificante. E um ótimo trabalho para você aí em Chaveslândia. Muito obrigada. E muito obrigada também você por estar conosco em mais esse Hora da Saúde. A gente volta a se encontrar em um próximo programa com outro tema relacionado à saúde. Até mais!